Olá, tudo bem com você? Vou dar prosseguimento aqui à série O Grande Conflito. Estamos estudando este livro aqui, um best-seller mundial. Ele foi publicado em 74 idiomas, com mais de 150 milhões de exemplares vendidos no mundo. E, com certeza, com a campanha que nós teremos nos próximos 2 anos, 2023 e 2024, no Impacto Esperança, o livro missionário, essa cifra vai aumentar tremendamente, porque este livro será distribuído aos milhões, talvez aos bilhões, em todo o planeta. E esperamos que a mensagem que ele traz, ela realmente possa operar grandes milagres, como já tem feito aí no passado. Eu me lembro quando li esse livro pela primeira vez, o impacto que ele trouxe sobre mim foi realmente algo muito forte. E eu espero que você, ao lê-lo, ao estudá-lo, ao distribuí-lo também, possa experimentar a força que esse livro tem, porque ele é baseado na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus. Se há um livro que o Grande Conflito exalta, é a Bíblia. Quanto mais você estuda este livro, mais você se torna conhecedor da Bíblia e o desejo de estudar a Palavra de Deus, ele acaba aumentando mais e mais. Nós já estudamos aqui nesta série a introdução do livro. Eu criei uma playlist aqui em meu canal, série O Grande Conflito, e a intenção é ajudar, minha contribuição aí para esse esforço de distribuir o livro missionário O Grande Conflito. Antes de distribuir, realmente vale muito a pena conhecer melhor, estudar, para que você possa depois se engajar nesse trabalho missionário com ainda mais convicção de que você estará distribuindo um material que realmente é poderoso, transformador de vidas. O tema deste vídeo é o capítulo 1, A Destruição, e aqui a autora Ellen White faz um paralelo entre a destruição de Jerusalém no ano 70 com a destruição anunciada, vindoura, por ocasião da volta de Jesus. Assim como houve degradação moral, política e religiosa naqueles tempos, por parte especialmente da liderança judaica, há também no mundo de hoje degradação de toda espécie e Deus está usando de sua misericórdia ainda antes de trazer a destruição final. Assim como houve avisos também por parte de Deus, de mensageiros, dos profetas, também tem havido avisos no mundo de hoje com respeito àquilo que virá em breve, assim nós cremos. Eu vou fazer como já da outra vez, vou destacar aqui alguns trechos que eu sublinhei neste capítulo 1, A Destruição, e começo com este aqui, que diz assim: se a nação de Israel houvesse preservado sua lealdade ao céu, Jerusalém teria permanecido para sempre como cidade escolhida. Mas a história do povo de Deus a história do povo que Deus favoreceu teve um registro de apostasia e rebelião. Com um amor maior do que o de um pai carinhoso, Deus teve compaixão de seu povo e do lugar de sua habitação, como está lá em 2 Crônicas 36:15. Quando apelos e repreensões falharam, o Senhor enviou o melhor presente dos céus, o próprio Filho, a fim de insistir com a cidade impenitente. Note que por séculos Deus usou profetas e profetisas para advertir seu povo, para chamar seu povo de volta à fidelidade. E quando tudo isso aí não funcionou, ele enviou o que tinha de mais precioso: Jesus, o próprio Filho de Deus, o Deus Filho encarnado, para andar com seu povo, advertir seu povo, abraçar o povo e tentar levá-lo ao arrependimento. Com os olhos cheios de lágrimas, Jesus viu as forças estrangeiras cercando os muros, ouviu o ruído dos passos dos exércitos marchando para guerrear, a voz de mães e filhos clamando por alimento na cidade sitiada, viu o templo santo de Jerusalém, seus palácios e suas torres serem entregues às chamas, transformando-se em um montão de ruínas incandescentes. Aí dá para entender por que lá no Monte das Oliveiras, quando os discípulos apontam para o templo, para a magnificência daquele prédio, claro que nem se comparava com o primeiro, que foi construído por Salomão, mas mesmo assim era um templo que tinha ali pedras brancas, muito ouro, madeira nobre, realmente era uma construção que chamava a atenção, e quando os discípulos apontam para aquele templo com orgulho nacional, Jesus derrama lágrimas,
porque ele estava vendo no futuro a destruição de tudo aquilo. Quando Jesus então diz que não ficaria pedra sobre pedra daquele templo, daquela construção. Cristo viu Jerusalém como símbolo do mundo endurecido em descrença e rebelião, apressando-se para enfrentar os juízos de Deus. É como eu disse, o propósito desse capítulo aqui do livro, o primeiro capítulo, é mostrar que temos exemplos no passado. Assim como houve quem desprezasse os profetas, houve quem desprezasse as advertências de Deus, e por causa disso, então, tiveram que colher o que plantaram. O mundo de hoje também tem, em grande medida, desprezado os profetas de Deus, desprezado as advertências contidas na palavra de Deus, e um dia, infelizmente, também vão colher o resultado daquilo que tem plantado hoje. Então, esse é um capítulo que, na verdade, é um convite ao arrependimento. É um convite para que ouçamos a voz dos profetas e a voz de Deus, naturalmente. Diz mais aqui na página 15, a majestade do céu em lágrimas. Essa cena mostra como é difícil salvar os culpados das consequências de violar a lei de Deus. Jesus viu o mundo envolvido em engano semelhante ao que causou a destruição de Jerusalém. O grande pecado dos judeus foi rejeitar a Cristo. O grande pecado do mundo seria rejeitar a lei de Deus, o fundamento de seu governo no céu e na terra. Milhões de escravos do pecado condenados à segunda morte se recusariam a ouvir as palavras da verdade em seu dia de oportunidade. Bem, hoje é o dia da oportunidade, hoje é o dia de nós ouvirmos a voz de Deus. Quem sabe você que está assistindo este vídeo aqui agora, neste momento, seja aqui o Deus convidando você a ser fiel, a se arrepender de seus pecados, a buscar em Deus forças para colocar sua vida em conformidade com a lei dele contida na palavra. Aproveite as oportunidades. Ainda temos tempo para isso. Depois diz aqui na página 16 que os discípulos, quando ouviram Jesus falar sobre as pedras que não ficariam sobre pedras, eis que a casa de vocês ficará deserta, como está lá em Mateus 23, 38, quiseram entender do que ele estava falando. E então eles perguntaram, dize-nos quando acontecerão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos? Mateus 24, 3. Eram duas perguntas. Eles queriam entender o que Jesus estava falando com respeito ao templo e também com relação à sua vinda, ao fim do mundo, porque Jesus já tinha falado algum tempo antes aqui a respeito de sua volta. E aí Jesus começa a falar, então, misericordiosamente mesclando ali informações a respeito da destruição de Jerusalém, que ocorreria dali alguns anos, no ano 70, portanto, menos de 40 anos no futuro, e também com respeito à sua segunda vinda, mais distante, obviamente, bem mais distante. Jesus mistura tudo isso, então, misericordiosamente, porque também ele não queria que seus discípulos soubessem que estava tão longe ainda a sua segunda vinda, perto de nós, longe deles. Então é dito que a profecia que proferiu tinha dois significados. Enquanto prefigurava a destruição de Jerusalém, também predizia os terrores do grande dia final. Israel tinha voltado as costas à proteção divina e por isso não teria defesa alguma. Na verdade, eles estavam, como eu disse já, iriam colher aquilo que plantaram. Deram as costas para Deus e assim Deus, ele se retira e eles então colhem os resultados de sua rebelião. Avisos, página 17. E aqui Ellen White menciona os dois cercos, o falso cerco e o cerco verdadeiro. Pouco tempo antes do cerco, que foi promovido por Tito, general romano, Céstio havia cercado Jerusalém, mas por algum motivo ele recolhe suas tropas, se retira, sem aviso, sem motivo aparente, e os judeus, cheios de arrogância, achando que Céstio estava se retirando por medo ou por outro motivo qualquer, ainda saem no encalço deles, perseguem o exército romano, o que causa ainda mais raiva nos romanos. Por isso que o próximo cerco, que vai ser o cerco verdadeiro, vai ser realmente devastador. Uma grande vingança ali, um grande ódio manifestado pelos soldados. Esse primeiro cerco, o falso cerco de Céstio, foi um aviso, porque Jesus tinha dito para eles, para os cristãos, quando virdes Jerusalém cercada pelos exércitos, fujam para as montanhas. E de fato aquele foi um aviso.
quando Jerusalém foi cercada e o exército de Céstio sai dali, se afasta, e os romanos e os judeus saem no encalço deles, os cristãos então viram a oportunidade. E de fato nenhum cristão morreu nessa ocasião, porque eles fugiram, foram para um local seguro, se afastaram de Jerusalém. Aí o que acontece? Terríveis foram os desastres que recaíram sobre Jerusalém quando Tito retornou ao cerco. Retornou ao cerco. A cidade foi sitiada na época da Páscoa, ocasião em que milhões de judeus estavam reunidos dentro de seus muros. Suprimentos alimentares haviam sido destruídos em vingança das facções rivais. Os habitantes, então, vivenciaram os horrores da fome. Ela narra aqui que filhos tiravam alimento da boca dos pais idosos, eles roíam as sandálias, os cintos, parte dos escudos, para se alimentar do couro que havia nessas coisas, né? Canibalismo foi praticado, foi uma situação muito terrível. Algumas pessoas se arriscavam até a sair dos muros para tentar pegar alguma planta que houvesse ali próxima, e quando eram capturados, é dito aqui que os romanos os crucificavam, torturavam, foi realmente algo terrível. Mais de 1 milhão de pessoas morreram por ocasião desse cerco no ano 70. Alguns se refugiaram no templo, achando que ali poderiam estar em segurança. O próprio Tito tentou proteger o templo, aquele prédio, da profanação, mas suas tropas não obedeceram. Na verdade, havia um poder maior que tinha dito que não ficaria pedra sobre pedra, e Tito não conseguiu realmente evitar que isso acontecesse. Sangue corria pelos degraus do templo como se fosse água, porque os soldados entraram ali, mataram as pessoas, incendiaram o templo, derrubaram suas pedras. Não temos como saber o quanto devemos a Cristo a paz e proteção que desfrutamos hoje. O poder refreador de Deus impede que a humanidade se coloque sob o controle total de Satanás. Os desobedientes e ingratos têm todos os motivos para agradecer pela misericórdia divina, mas, assim como aconteceu em Jerusalém, mas quando as pessoas passam dos limites, dos apelos pacientes de Deus, a força refreadora é retirada. Deus não age como executor da sentença contra a transgressão. Ele deixa os que rejeitam sua misericórdia colherem o que plantaram. Cada raio de luz rejeitado é uma semente lançada e produz uma colheita infalível. Quando se resiste com persistência ao Espírito de Deus, ele, por fim, se retira. Quando o Espírito Santo de Deus é resistido, a pessoa fecha os ouvidos, fecha o coração à obra dele, ele finalmente se retira. E, obviamente, elas ficam em trevas, entregues ao pecado. E aí, no fim aqui do capítulo, nas páginas 19 e 20, Ellen White faz uma aplicação mais direta ainda da situação triste pela qual passou Jerusalém e aquela geração, com o que o mundo também vai enfrentar. Ela diz que no destino da cidade escolhida, podemos enxergar a ruína de um mundo que tem rejeitado a misericórdia divina e pisoteado sua lei, desprezado a palavra de Deus e os mandamentos de Deus. Quando o Espírito de Deus, que refreia o mal, for completamente retirado, sem conter a explosão de paixões humanas e da ira satânica, o mundo verá as consequências do domínio de Satanás como nunca antes. E o povo de Deus terá que estar atento para que ele fuja também no momento certo, como aconteceu também com os cristãos nos tempos de Jesus. As pessoas devem tomar cuidado para não negligenciar as palavras de Cristo, assim como Jesus advertiu os discípulos quanto à destruição de Jerusalém, para que pudessem fugir. Ele avisou o mundo sobre o dia da destruição final. Todos aqueles que escolherem podem escapar da ira vindoura. E aqui ela cita então Lucas 21, 25, que diz: haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, na terra as nações estarão em angústia e perplexidade com o bramido e a agitação do mar. Neste livro aqui mesmo, O Grande Conflito, nós veremos mais adiante informações sobre a segunda vinda de Cristo, sobre os sinais da volta de Cristo. Nós não precisamos estar desavisados com respeito a isso. Nós podemos nos preparar para o que virá.
E o último parágrafo do capítulo diz assim, na página 20: o mundo não está mais preparado para crer na mensagem desta vez do que na época em que os judeus receberam advertências do Salvador sobre Jerusalém. Não importa quando virá o dia do Senhor, chegará de surpresa para os ímpios, enquanto a vida prossegue de forma costumeira, enquanto as pessoas estão absorvidas em prazeres, negócios, no acúmulo de dinheiro, enquanto os líderes religiosos louvam o progresso do mundo e as pessoas são entorpecidas por uma falsa segurança, então, como o ladrão à meia-noite, entra furtivamente na casa desprotegida, súbita destruição sobrevirá aos maus e descuidados, e de modo nenhum escaparão, como está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 2 a 5. Um capítulo muito sério, muito solene, que nos ajuda a perceber que precisamos estar preparados, não encantados com as luzes deste mundo, com a glória passageira deste mundo. Assim como os discípulos estavam com o foco errado naquele momento lá no monte, observando a glória do templo, a cidade, e Jesus vendo o futuro, e Jesus derramando lágrimas, porque muitos no futuro iriam se perder. Que nós, hoje, possamos ter o foco correto, possamos estar com os olhos voltados para o alto, para a palavra de Deus, ouvindo as advertências de Deus, não encantados com as glórias deste mundo, mas preparados para a breve volta de Jesus. Esse dia virá, e será como ladrão para os ímpios, mas um dia de alegria, de triunfo, de satisfação plena para aqueles que aguardaram e se prepararam para encontrar Jesus. Que Deus nos abençoe nesse preparo. E Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família. Até o próximo vídeo.